Paz do Senhor, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos começar mais um dia de devocional. E nada melhor do que nós começarmos esse dia glorificando e exaltando aquele que é digno de todo louvor e de toda adoração. Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, te rendemos graça, Senhor, nessa manhã, pelos teus benefícios, Senhor, por quem tu és. Eu quero te agradecer, Senhor, nessa manhã que se inicia, nessa semana, a tua bondade e fidelidade conosco. Senhor, muito obrigado pelo teu amor. Obrigada, Senhor, por tu ser um Deus tão bom, tão soberano, um Deus que nos ama, um Deus que nos livra, um Deus que nos guarda. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, porque tu és um Pai maravilhoso. Nós te amamos, Senhor, e nós nesse dia, nessa manhã e nessa semana que inicia, nós queremos te agradecer por tudo que tu és. Obrigada, Senhor. Obrigada por tudo. Amém. Amém. Hoje eu queria falar com você um assunto, talvez para você vai ser destabilizado, talvez para você vai ser, Laisla, que assunto nessa hora, não era isso que eu estava querendo ouvir, precisando ouvir. Mas uma coisa é muito certa, quando Deus coloca algo na nossa cabeça, na nossa mente, é porque nós precisamos executar e com bastante excelência. Quando Deus te presenteia com o que seja, da pequena coisa à grande coisa, pode ter certeza que Deus te deu esse presente, é para você cuidar, é para você abraçar, é para você guardar com muito zelo. Afinal de contas, Deus não te dá nada sem antes ser útil para você. Deus não te dá o que você quer, Deus te dá o que você precisa. E não é diferente com a nossa família. Talvez você tá aí do outro lado e faça, mas Deus ainda não me deu o que eu quero. Deus ainda não me deu o que eu tô precisando. Mas para você tá precisando. Talvez para Deus, você ainda não precisa disso. Porque Deus, ele é um Deus bom. O mais interessante é que ele está sentado num trono, vendo todas as nossas necessidades. E por incrível que pareça, tudo que ele vê em nós e que ele sabe que há necessidade para mim e para você, ele sim começa a trabalhar ao nosso favor para nos dar aquilo que é necessário para nós. Deus, ele não te dá nada que você não possa manusear. Deus, ele não vai te dar nenhuma bênção que você não possa cuidar. E sabe o que é que eu tô falando? Eu tô falando da sua família. Sim, Deus te deu um presente que foi a tua família, certo? Deus te deu um presente que foi o seu marido. Deus nos deu como um presente, eu ao meu esposo, e deu você ao seu esposo. Deus deu de presente os seus filhos, certo? Laisla, mas eu ainda não tenho um filho, mas Deus ainda vai te dar. A vontade dele é te dar presente. A vontade do Senhor é liberar o que ele tem para você, sabe? E eu andando aqui falando com Deus, me veio uma palavra como a responsabilidade. Veio uma palavra para o teu coração nesse dia chamado hoje. Sim, Deus, ele libera uma palavra para você que se encontra lá em Colossenses 3:18. E a palavra do Senhor, ela fala assim, para você que está aí nessa hora. Mulheres, sujeite-se cada um a seu marido, como convém a quem está no Senhor. E o 19 fala assim, marido, ame cada um a sua mulher e não a trate com amargura. E o 20 fala assim, filhos, obedeça a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irrite seus filhos, para que eles não desanimem. Sabe, quando a gente lê esses versículos, a gente automaticamente entende que é uma responsabilidade social. Essa responsabilidade, ela só não cai para nós mulheres.
como ela também não só cai para os homens, para os nossos maridos. Ela não só cai para os filhos. Não, pelo contrário. Ela cai para o modo geral. E quando eu comecei o devocional falando sobre família, muitas das mulheres lê esse versículo e fala: Laisla, mas eu não vou me sujeitar porque eu não vou me humilhar ao meu marido. Eu não vou ser escrava do meu marido. Só que eu queria que você entendesse. Você sabe o que significa sujeitar-se? Você sabe o que significa essa palavra para antes você pensar, depois falar? Sujeitar significa tornar sujeito o que era livre e independente, tornar alguém obediente ou dependente. Minha irmã e meu irmão, essa agora é para nossas irmãs. O Senhor nos chamou para sermos dependentes dele, não foi mesmo? O Senhor não se agrada quando você depende do Pai, quando você depende dele? Sim. A palavra vai dizer assim, ó: mulheres, sujeite-se cada um a seu marido como convém a quem está no Senhor. Sabe o que o Senhor está dizendo para nós? Ei, filha, sujeite-se ao seu marido como você sujeita-se a mim. Obedeça ao seu marido como você me obedece. Dependa do seu marido como você dependa de mim. Afinal de contas, o Senhor instituiu a família para andar em amor. E se a gente não tiver amor um para com os outros, de nada serve. A Bíblia vai continuar falando sobre os maridos. Marido, ame as suas esposas e não trata com amargura. Filho, obedeça aos seus pais. Pais, não irrite os seus filhos. Em todo tempo, a palavra está voltada em subjeção de amor, em sujeitar você em amor. Afinal de contas, se você não tiver amor para dar e amor para você também, você não consegue fluir no reino de Deus. O reino de Deus, ele é constituído por amor. E eu anotei aqui uma estabilidade familiar para você nessa manhã. A estabilidade familiar repousa no princípio da submissão. E eu vou ler aqui para vocês o que eu coloquei. Onde não há submissão, é difícil haver harmonia. É impossível haver felicidade. Por isso, a Bíblia apresenta para a vida da família também o princípio da submissão. Submissão expressa em amor. Maridos, amem suas mulheres. Em primeiro lugar, para haver estabilidade familiar, o casal precisa estar submetido ao Senhor, ao senhorio do Pai. O casal primeiro precisa estar aliançado e alinhado com aquilo que o Pai tem para você aqui na terra. Primeiro, para você ter uma submissão com harmonia, com paz dentro da sua casa. Submissão não fala ser escravo, não fala em ser humilhada. Pelo contrário, submissão fala em dependência, fala em querer ajudar o seu marido e o seu marido a você. Isso fala sobre submissão. Submisso a Deus será sempre um coração cheio de amor. Olha que lindo. Diz a Bíblia que o amor procede de Deus e aquele que o conhece o ama. Se você conhece a Deus, você tem que amar. Se você conhece os princípios da palavra de Deus, você precisa entender que você tem que andar em amor. Afinal de contas, não tem reino na terra se não tiver amor na terra. A gente não busca só terra, a gente busca o céu na terra. A gente manifesta o céu aqui na terra, só que o céu só é manifesto aqui na terra quando se fala em amor. Esse é o primeiro, submissão expressa amor. E o segundo é submissão expressa em obediência. Esposas, sejam submissos aos seus maridos, assim como convém ao Senhor. A submissão expressa em obediência, a resposta mais natural é um tratamento de amor. Um chefe de família obedece ao Senhor, responsável e amoroso, receberá de sua esposa e dos seus filhos uma voluntária obediência como expressão. E eu queria abrir um parênteses aqui.
Às vezes existem filhos e filhas que não obedecem ao pai nem à mãe, justamente porque não tem essa expressão de amor, não tem essa expressão de obediência. Laisla, mas como assim? Eu sempre dei amor para os meus filhos. Eu lembro quando a minha avó dizia assim: olha, filha, tudo que é demais é veneno. Eu não estou dizendo que amar demais é veneno, não. Só que também até para a gente amar, a gente precisa exortar. Existe exortação em amor. Existem dizer não para os nossos filhos também em amor. Para que eles venham entender que a gente expressa o amor que nós temos dentro de nós. Não existe só amar sem educar. Não existe só amar sem exortar. Não é isso que Deus fala. Deus fala, olha, obedeça, ame, mas também na hora de julgar a causa, seja do seu filho, da sua filha, aprenda a julgar. E fechando um parênteses, afinal de contas, nós precisamos entender que o amor ele é arraigado dentro de nós. Ele é plantado. Só que cultivado, ele só é quando você quer cultivar o amor. Então, em todos esses obstáculos, em tudo isso que você já viveu, você precisa perdoar e andar em amor. Talvez você está pensando aí, Laisla, mas eu dou amor ao meu marido e eu obedeço ao meu marido. A que ponto você chega a obedecer ao seu marido? Porque às vezes as mulheres acham que obedecer o marido é lavar uma louça, arrumar a casa e tá tudo ok. E obedecer vai muito mais além do que isso. Obedecer é entender o seu marido. É quando ele buscar você naquelas horas que ele mais quer te amar, te beijar, ter o seu tempo ali com você às sós. Você tem que estar com as lamparinas acesa. Você precisa entender o seu companheiro. Você precisa entender o seu marido. Foi para isso que o Senhor deixou a sua palavra. Sujeite-se ao seu marido, assim como convém ao Senhor. Se você obedecer, se você depender do seu marido, com certeza o Senhor olha para você com carinho, mais carinho do que ele já olha para nós. E por último, a submissão expressa em humildade. Ao contrário de submissão, é arrogância, altivez e etc. Quando existe algum tipo de comportamento na família por parte de quem quer que seja, fica muito difícil a convivência familiar. A palavra de Deus recomenda a humildade. Como eu falei no começo, às vezes a gente confunde submissão com humildade. Quando a gente entra em esse lugar de não ser humilde, a gente automaticamente aperta o botão da arrogância, da altivez, da ignorância. E a gente não leva nada adiante com esse tipo de comportamento. Humildade, ela fala do caráter de Cristo. E quando nós sabemos que Cristo é o nosso centro, que Cristo é aquele que manifestou na terra para que eu e você tivesse vida e abundância, seja pessoal e seja familiar, é porque ele está dizendo, olha, anda em amor. Tira a arrogância, a altivez, a ignorância, o disfarce, as máscaras, e ande em amor dentro da sua casa. Sujeita aos seus maridos, marido ame suas mulheres, filhos obedeça aos seus pais, pais não aborreçam seus filhos. Resulta tudo isso em uma só palavra, e essa palavra é amor. Quando você o ama, quando você faz de tudo e explora o amor que já está dentro de você, você consegue alcançar o nível mais alto que Deus tem para você e para sua casa, sabe? Deus, ele é amor, e ele anda em amor, e ele julga em amor, e ele exorta em amor. Seja o que você estiver passando dentro da sua casa, com seu marido, com seus filhos, aprenda a andar em amor. Veja o lado da outra pessoa, veja o comportamento seu, examine-se. Veja o que Deus faria se fosse ele aqui na terra. Eu garanto que Deus não julgaria de uma forma tão trágica e tão arrogante. Ele também não daria um não, sem antes não ver um benefício para com o próximo. A palavra de hoje é para uma reflexão. Reflita
sobre sua casa, sobre seu casamento. Como que anda o seu casamento? Como que anda a criação dos seus filhos? Como que tá a sua vida com Deus? Como que tá a vida